Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, com os cabelos curtos, vestindo uma blusa preta estampada e o tema da nossa aula de hoje é Revolução Francesa. Vocês sabiam que há mais de 2 séculos, todos os anos, os franceses lotam as ruas no dia 14 de julho para comemorar a queda da Bastilha, que é o símbolo da Revolução Francesa? Mas afinal, o que era a Bastilha? E o que é uma revolução? E qual seria a relação entre o Iluminismo e a Revolução Francesa? Bem, são esses alguns dos assuntos que nós vamos tratar na videoaula de hoje. Para início de conversa, é importante nós destacarmos que uma revolução representa uma transformação profunda numa sociedade, tanto nos níveis sociais, econômicos, políticos e até culturais. Uma revolução não ocorre do dia para a noite. Na verdade, é um processo de acontecimentos. No caso da Revolução Francesa, levou cerca de 10 anos, de 1789 até 1799. Para podermos compreender melhor como ocorreu esse processo revolucionário na França e essa data do dia 14 de julho ser tão comemorada pelos franceses até os dias atuais, é importante termos uma noção de como estava a França antes do processo revolucionário. Bem, a França do século XVIII, às vésperas da Revolução, vivia numa sociedade conhecida como Sociedade do Antigo Regime. Ou seja, ela era estamental, era dividida em 3 ordens e não havia mobilidade social. Essa sociedade de ordens ou estados era dividida da seguinte forma: no topo, o primeiro estado eram os representantes do clero, os membros da igreja. Abaixo do clero, o segundo estado, que era a nobreza. Tanto o primeiro quanto o segundo estado possuíam privilégios e não pagavam impostos. E abaixo do primeiro e segundo estado, nós tínhamos o terceiro estado, que era a maior parte da população, composto por artesãos, camponeses e trabalhadores livres e também pela burguesia. O terceiro estado tinha que pagar altos impostos para poder sustentar os privilégios da nobreza e do clero. Nessa charge, vemos o terceiro estado carregando o primeiro e o segundo estados nas costas. Na França do Antigo Regime, a maioria da população trabalhava no campo, então a atividade agrícola era fundamental para essa sociedade. Porém, as crises provocadas pela baixa produtividade e a seca fizeram com que esses trabalhadores tivessem que trabalhar ainda mais e o preço desses produtos aumentasse. A burguesia estava insatisfeita com a monarquia absolutista, até porque, quando havia qualquer crise, a nobreza sempre aumentava a cobrança de impostos. E o poder de compra da população estava cada vez mais diminuindo. Havia muitos desempregados por conta de todas essas crises. Então o rei Luís XVI começou a estudar maneiras de aumentar mais ainda os impostos para poder manter os privilégios da nobreza e do clero. O governo francês enfrentou crises fiscais na década de 1780, pelas quais o rei Luís XVI foi considerado culpado pela população. Diante da grave situação financeira da França, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma instituição que não era convocada há cerca de 175 anos. E o voto eram dos representantes dos 3 estados. E a partir daí começam os conflitos que vão desencadear no início do processo revolucionário na França. Nessa imagem vemos o encontro da Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789 em Versalhes. Logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI decidiu que o voto
continuaria a ser por estado, ou seja, um representante de cada estado. Claro, assim, os interesses do clero e da nobreza prevaleceriam. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado deixassem o salão. Foi quando então Mirabel, um desses deputados, retrucou e disse que estava ali pela vontade do povo e que só sairia através da força das baionetas. Sendo assim, os deputados do terceiro estado ocuparam a sala do jogo de Pela e ali fizeram um juramento de que só sairiam dali no momento que fosse elaborada uma constituição para a França. Assim, esses deputados do terceiro estado se reuniram em Assembleia Nacional para elaborar essa constituição. No dia 14 de julho de 1789, quando se espalhou a notícia de que o rei iria mandar reprimir a Assembleia, populares saíram às ruas saqueando depósitos de armas e alimentos e tomaram a Bastilha, que era a antiga prisão na França. Os soldados se aliaram ao povo para poder tomar a Bastilha e começaram a destruí-la. Por isso que esse evento ficou conhecido como Queda da Bastilha e também é um marco do processo revolucionário que ocorre na França. Aqui temos uma representação da Queda da Bastilha, símbolo do fim do antigo regime da Revolução Francesa. No dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia aboliu a servidão e os privilégios da nobreza e do clero, colocando fim aos resquícios do antigo feudalismo. Nessa imagem, vemos a Assembleia Nacional Constituinte Francesa de 1789. E no dia 26 de agosto desse mesmo ano, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dando a cada cidadão os direitos à liberdade, à segurança, à propriedade, igualdade perante a lei e também a possibilidade de lutar contra qualquer tipo de opressão. Portanto, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aparecem os princípios iluministas, que eram defendidos pelos burgueses, e nesse momento possibilita também essa ascensão política dessa classe que, apesar de ter poder econômico, não tinha o poder político. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão seguia os princípios iluministas e consolidava os ideais burgueses. Logo após, a Assembleia aprovou um documento que confiscava os bens da Igreja. Assim, os membros do clero e da nobreza acabaram fugindo da França, levando dinheiro e joias, e procuraram organizar um exército para combater a Revolução. A Revolução Francesa teve apoio e participação popular. Eram os chamados sans-culottes. Trabalhadores de diversos tipos, camponeses, artesãos, tiveram uma importância significativa nesse processo revolucionário. Mesmo com essa significativa importância da participação popular, alguns estudiosos caracterizam a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, pois levou à ascensão da burguesia ao poder e acabou com a chamada sociedade do antigo regime. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que inseria o fim dos privilégios da nobreza e do clero e que criava também uma monarquia constitucional para a França. Assim, o rei já não poderia mais fazer e aprovar leis. No entanto, outros privilégios foram criados, como o chamado voto censitário, ou seja, o cidadão tinha que ter uma certa renda para poder ter direito à participação política. Dessa forma, camponeses, artesãos, operários e mulheres ficavam excluídos dessa participação política, pois representavam 85% da população. O rei
ficou muito insatisfeito com essa limitação do seu poder. Logo se aliou aos reis da Áustria e da Prússia e tentou organizar um exército para combater os revolucionários. Com essa atitude do rei, a Assembleia declarou que a pátria estava em perigo. Logo, populares se juntaram ao exército francês para combater essas tropas enviadas pelo rei para atacar a França. Assim, o rei acabou tentando fugir, mas foi descoberto e preso. Logo após a vitória, elegeu-se às pressas a chamada Convenção Nacional, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição para a França. Dessa vez, o voto passou a ser universal e masculino. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Na Convenção Nacional, formaram-se 3 grupos políticos principais. Os girondinos, que se sentavam na ala direita da Assembleia. Esse grupo era composto por membros da alta burguesia e desejavam uma maior limitação de conquistas sociais. E também apoiavam uma maior autonomia para as províncias. Na ala esquerda sentavam-se os jacobinos, que era considerada a ala mais radical desse processo revolucionário. Esse grupo era formado por membros da pequena burguesia e era apoiado pelos sans-culottes. Defendia uma ampliação de conquistas sociais. E o centro era ocupado pela planície. Os membros da planície não tinham uma posição política definida. Esse grupo era liderado pelo abade Sieyès. O rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos defendiam que ele deveria ser absolvido. Já os jacobinos achavam que ele deveria ser condenado. E após intensos debates, 90% da convenção apoiou que o rei fosse condenado. Em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública sob uma chuva de aplausos dos populares. Nessa imagem, vemos a representação da execução de Luís XVI. Após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Dessa forma, Robespierre, que estava à frente do grupo, criou o Comitê de Salvação Pública. Então foi o momento onde os jacobinos tomaram o poder e foi o período mais radical da Revolução. Para conter a crise social do momento, Robespierre ordenou que fossem distribuídas as terras dos nobres à população. Além disso, aboliu a escravidão nas colônias e tornou o ensino primário obrigatório público. A tensão aumentou quando o líder popular Marat foi assassinado por uma mulher que era ligado aos girondinos. O medo acabou tomando conta e todos aqueles que conspiravam contra o governo poderiam ser condenados à morte. Diante desse clima de violência, os deputados girondinos e da planície se uniram para derrotar os jacobinos e acabaram prendendo Robespierre e o executaram junto com os demais líderes jacobinos. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos girondinos e em 1795 foi elaborada uma nova Constituição, onde se manteve a República, mas se restabeleceu o voto censitário. Nesse momento que foi criado o diretório, composto por 5 deputados que representavam os interesses da alta burguesia, tiveram várias tentativas de derrubar esse governo. Mas o governo conseguiu sufocar essas revoltas. Porém, acusados de uma série de corrupções e escândalos, esses líderes acabaram sendo desmoralizados.
Foi quando então, na figura do general Napoleão Bonaparte, que reunia as características de aparentar um homem enérgico que poderia salvar a França, foi dado o chamado golpe do 18 Brumário. Completava-se assim a Revolução Francesa, processo iniciado 10 anos antes. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a charge ao lado que mostra o terceiro estado carregando o primeiro e o segundo estados nas costas. Por que a Revolução Francesa foi considerada uma revolução? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!